Mudar para a Itália com crianças pequenas. Será que crianças, ou passear na Itália com crianças pequenas, será que as crianças do Brasil se adaptam na Itália? Prós e contras de ser uma criança aqui na Itália, contado diretamente por uma italiana que foi criança aqui na Itália. Meu nome é Giulia Nardini, eu sou de Bergamo, uma cidade que fica no norte da Itália, entre Milão e os Alpes. Estou aqui para você saber como que foi para mim a infância aqui na Itália e para contar um pouquinho para você, do ponto de vista de um nativo, o que eu vejo de diferenças e a gente ter uma troca bem aberta. Vou contar primeiro para você, vai ser um vídeo bem autobiográfico esse. Primeiro eu vou contar para você como foi o meu dia a dia quando eu era criança e também como vejo que é o dia a dia da minha sobrinha hoje. Ela, neste momento, tem 11 anos. Contextualizando, eu não tenho nenhum parente no Brasil, eu sou italiana, não tenho família no Brasil, nunca convivi com famílias, com crianças no dia a dia, ou muito pouco. Então, realmente, o meu ponto de vista é de quem conhece a Itália. Posso ter poucos elementos, na verdade, sobre o Brasil, então sobre eles, me conte aqui embaixo como que é para você. O que era a minha vida quando eu era criança? A partire da quando avevo 5 anni, 6 anni, giocavo sempre per strada ou al parco. Brincava na rua ou no parquinho. E continua sendo exatamente a mesma coisa para a minha sobrinha, para todas as crianças que você pode ver aqui nos vídeos e que você pode ver no Instagram. Perché? Perché le città in Italia sono piccole. Sono sempre piccole. As cidades na Itália são pequenas. Então, a parte histórica das cidades não permite os carros entrarem ou permite somente a entrada dos carros de residentes. E isso significa que na parte histórica não tem trânsito, tem pouquíssimo trânsito, nas áreas residenciais muito pouco, problemas de segurança raro que existem poucos bairros de poucas cidades grandes, talvez alguns bairros de Milão, alguns bairros de Roma, alguns bairros de Nápoles por serem cidades grandes, mas os italianos em geral moram em áreas residenciais e eu diria alla portata dei bambini. Quando os meus alunos me perguntam se é difícil estar na Itália com uma criança, eu respondo que é difícil estar na Itália sem uma criança, porque crianças na Itália abrem as portas, é muito mais fácil e todos os meus alunos que vieram sem crianças e com crianças me falaram é completamente outra Itália com crianças. Por quê? Porque a Itália è fatta a misura di bambini, è fatta a misura di bambini e anziani, que significa em italiano é feita na medida ou sob medida para crianças e idosos. É muito fácil ser uma criança ou ser idoso, sobretudo no centro histórico, porque você fica na praça, fica no parquinho, faz absolutamente tudo a pé, tudo muito tranquilo. Você está ouvindo aqui, tem música na rua, às vezes um gatinho passando, gatos assim, dos residentes, quando tem. É como se a praça fosse o quintal das pessoas. Para mim, sempre foi muito forte o sentimento de comunidade. Para mim, sempre foi normal pensar que se eu quiser brincar, não vou no quintal de casa, eu vou na rua, na praça, no parquinho, encontro com as crianças da vizinhança. Minha sobrinha faz exatamente a mesma coisa, todas as crianças que conheço na Itália fazem a mesma coisa. E a partir dos 10 anos recebi a chave de casa, porque eu comecei a ir para a escola e voltar para casa a pé, porque normalmente a escola fica perto de casa. Algumas crianças podem ir para a escola de carro com os pais, porque os pais escolheram uma escola um pouquinho mais distante. Essa é uma escolha de cada família, mas a opção de ter uma escola muito perto de casa e conseguir chegar a pé existe 90% dos casos. 90% das famílias italianas têm acesso a uma escola próxima onde dá para chegar a pé tranquilamente. Então eu diria que não sei se é o país onde é mais fácil ser criança, porque é um exagero falar isso, mas definitivamente depois de ter viajado em inúmeros países na minha vida, posso afirmar que é um dos países onde é mais fácil ser criança.
e onde tem mais espaços para crianças. É raro que existam espaços onde a criança não pode entrar, onde a criança não é bem-vinda. Quando a gente recebe, tanto eu quanto o Dario, o meu namorado, quando a gente recebe alguém que vem do exterior, sobretudo do Brasil e dos Estados Unidos, com crianças pequenas, é frequente a gente receber a pergunta: posso ir com os meus filhos? Posso ir com as crianças? Tem na programação alguma coisa que não vai dar para fazer, sendo que a gente está com criança? E a gente sempre fica meio assim com essa pergunta, porque na verdade na nossa cabeça é exatamente o oposto. É sempre ai, que demais, vai ter uma criança também. Porque a criança, em geral, quando você vai para um restaurante, vai para um café, vai para uma loja, é aquele ser que chama a atenção das pessoas na Itália e que todo mundo quer ver sorrir. Então, quando eu estou numa mesa com 9 adultos e uma criança, pode ter certeza que o garçom sempre vai reparar muito mais na criança do que nos adultos. Quer ver um sorriso no rosto da criança, quer fazer com que aquela criança coma até ficar feliz, fique entretida e se divirta. E eu sempre fiquei contando isso para as minhas alunas, mas uma coisa é contar essas histórias, outra coisa é viver isso no dia a dia. E eu entendi quanto pode ser surpreendente a Itália no aspecto criança a primeira vez que uma aluna me falou: Júlia, tudo bem, você já tinha me falado que o italiano lida bem com criança, gosta de criança, mas eu não imaginava em qual nível. E o que acontece quando eu estou na Itália é que, com uma frequência absurda, eu não estou com meu filho, porque sempre tem alguém que quer pegar ele no colo. Então eu estou no restaurante, o garçom fica brincando com meu filho. E aí vem o chefe de cozinha que quer mostrar a cozinha para o meu filho. E aí pega o neném e leva para a cozinha, eu fico: cadê meu filho? O que está acontecendo? Vocês são meio doidos com crianças, assim, vocês gostam mesmo. E realmente a gente muito frequentemente tem isso, tem essa interação muito grande. Eu arrisco dizer que a alimentação na Itália é saudável. E isso significa que o que um adulto come é a mesma coisa que uma criança come. Então é raro ter que pensar numa alternativa de cardápio. Em qual momento nós adultos precisamos pensar num cardápio alternativo para uma criança? No momento em que aquilo que nós estamos comendo não é apropriado para uma criança. Ou por não ser uma refeição bem equilibrada, ou por ser algo com muita gordura, ou com muito sal, ou com muito açúcar, ou muito pesado. Ou seja, não é tão saudável assim. E quando estamos comendo de uma forma apropriada, equilibrada, na grande maioria das vezes, o que nós adultos comemos é o que é bom que uma criança também coma. Então, na Itália, eu arrisco dizer que raramente tem o problema de precisar criar um cardápio diferente para a criança. Espaços que eu vejo nos Estados Unidos e no Brasil específicos para crianças são raros na Itália. O que eu quero dizer com isso? Às vezes eu chego num shopping no Brasil e tem uma área que eu não sei se chama brinquedoteca ou como chama, mas é uma grande área onde colocar as crianças que vão ficar entretidas com brinquedos, vão ter coisas somente para elas, enquanto os pais fazem as compras deles. Não que isso seja inexistente na Itália, mas eu diria que é mais raro, porque é mais raro que isso seja necessário, no sentido que é muito raro que na Itália tenha um enorme shopping com zilhões de estímulos, onde a criança pode correr e se perder, ou um contexto onde tem uma quantidade de pessoas tão absurda que você pode perder a sua criança. É raro. E, em geral, a não ser que você esteja num ponto extremamente turístico, extremamente lotado de pessoas. Aqui eu estou no meio de uma praça, puxei uma cadeirinha e comecei a gravar para você. E, em geral, tem um contexto tranquilo, silencioso, poucas pessoas, as pessoas se conhecem. Então, a criança fica à vontade em estar com você e estar no meio das pessoas. Ou pelo menos, essa sempre foi a minha vida, essa sempre foi a vida de 100% das crianças que eu conheci na minha vida aqui na Itália, e foi a experiência de todas as famílias que eu acompanhei, de alunos, clientes meus que do Brasil vieram para a Itália. Cidades melhores ou piores, eu diria que existem na Itália inteira, em toda a superfície do país, cidades fantásticas para crianças, e em geral as escolas
tem uma melhor qualidade, os serviços públicos são de melhor qualidade no norte da Itália, então tudo que é Piemonte, Ligúria, Lombardia, Friuli, Venezia Giulia, Vêneto, Emília-Romagna, até a Toscana, em geral as escolas são excelentes, os serviços públicos são excelentes. Já em outras regiões da Itália podem existir realmente algumas pequenas carências, isso é o que você sempre vai ler nos gráficos, mas eu nunca vi um italiano adulto de uma qualquer região da Itália, sobretudo do sul da Itália, falando para mim, é que eu fui prejudicado porque estudei no sul da Itália. Muito pelo contrário, é sempre eu tive uma infância excelente, essa é a frase de qualquer italiano. Eu tive uma infância fantástica, maravilhosa, excelente porque eu sou da cidade X. E essa cidade é literalmente qualquer cidade da Itália. Então, quem é do sul da Itália tem muito orgulho de ter tido uma infância no sul da Itália por conta do clima, por conta da cultura, por conta da gastronomia, por conta das praias, quando existem praias, por conta da história incrível que tem no sul da Itália. E quem é do norte da Itália tem orgulho de outros aspectos que estão ligados ao norte da Itália. E, em resumo, todas as cidades italianas têm serviços bons para as crianças, para famílias. Em geral, eu diria que se não for uma cidade muito grande, é melhor. Melhor que seja uma cidade de província, uma cidade pequena, se possível, não completamente afastada dos serviços de transportes. Então, próxima de uma estação de trem e próxima das estradas principais, para ter facilidade em viajar, passear e se deslocar. Eu vou ter em breve um encontro com um grupo de famílias brasileiras que, com imenso orgulho, vou receber na Itália, vou poder contar para você tudo muito em detalhes e tenho muito orgulho disso de verdade, até porque elas são, as 3 famílias são de 3 ex-alunas minhas que quando eu conheci, uma das 3 não era nem casada, então não tinha filhos e hoje, anos depois, na época ela era simplesmente uma pessoa que estava estudando italiano no Brasil e anos depois, hoje ela é casada com 2 filhos, a família inteira mora na Itália, tem casa, trabalho, tem tudo aqui e as outras 2 famílias são de 2 mulheres que também, assim, outras 2 alunas que também têm a família aqui na Itália, mas elas já eram casadas quando a gente se conheceu, então já na época quando a gente se conheceu, elas me falavam sobre o casamento e os filhos, mas elas não imaginavam mudar para a Itália e construir uma vida na Itália. E hoje, não só essas 3 famílias, dessas 3 mulheres, eu sempre falo das mulheres porque eu tive mais contato com as mulheres, elas não só moram na Itália, mas todas elas têm muitos amigos italianos, têm um dia a dia extremamente italiano, recebem os amiguinhos dos filhos em casa, se sentem muito à vontade. Na Itália, entraram no tecido social, na comunidade, no contexto e estão bem, estão satisfeitas. Aqui eu percebo que estão mais em paz aqui do que no passado, não por existir um país melhor ou pior entre Itália e Brasil, mas por sempre existir um país com o qual a gente se identifica mais. E elas se identificaram mais com a Itália e percebo que estão mais em paz, mais tranquilas e com uma maior perspectiva de futuro feliz e leve. Então vou poder contar tudo para você em detalhes, poderia ficar falando horas e horas sobre infância e vida na Itália, mas por favor me conte aqui embaixo o que você pensa, inclusive pontos de vista muito diferentes do meu, perguntas específicas para eu fazer uma parte 2 futuramente com mais respostas e tirando as suas dúvidas de uma forma mais detalhada. Se inscreva no canal, curta o vídeo e nos vemos no próximo.